Mas o que você traz pra gente aqui nesta quinta-feira, Emerson? Hoje nós vamos falar sobre a falácia de McNamara. Como é que é o negócio? A falácia de McNamara. Nossa, dá até medo desse negócio, né? A falácia de McNamara. O McNamara, ele era um militar de alta patente americana, que foi inclusive secretário de defesa dos Estados Unidos, né? Uhum. E ele ficou famoso com essa história da falácia porque ele quis quantificar os resultados dos militares em guerra, né? Porque só uma coisa, quantificar resultados o quê? Tipo, vítimas, resultados. É isso? Então, esse é a dificuldade, né? Quando você vai quantificar o resultado de uma operação militar, o que é o resultado, né? É o avanço em relação ao território, é o número de baixas, é muito difícil você quantificar o resultado, né? Uhum. E por ser difícil quantificar é que se criou essa falácia do McNamara, né? Ah, tá. Por quê? O McNamara diz o seguinte, primeiro, meça tudo que pode ser facilmente medido. Tudo bem. Ou seja, tudo que você consegue medir de forma fácil, mede, né? Porque se você não fizer nada com o dado, não tem problema. Você tem a informação ali, não vai ser prejudicado por isso. Tá. Né? O segundo ponto é o seguinte, desconsidere o que não pode ser medido facilmente ou dê um valor quantitativo arbitrário. Isso é artificial e enganoso. Ou seja, aquilo que eu não consigo, medir, eu atribuo qualquer valor quantitativo. Uhum. É mais ou menos como um político que fala o seguinte, no Brasil tem 30 milhões de pessoas passando fome. Depois, 30 milhões ele tirou da onde esse número? Exatamente. E ele falou lá em Paris, isso inclusive, querendo impressionar e tal. Ele quantificou um dado que não tem, não existia esse dado da época em que ele falou isso. E é muito comum isso também em campanha eleitoral. Muito comum. Então isso é artificial e enganoso. E é o que os políticos fazem bastante. Uhum. Quantifica uma coisa que você não... não a tem dívida nem brasileira... Peraí, calma, Vamos pegar a matemática, vamos olhar os relatórios. Terceiro, suponha que o que não pode ser facilmente medido não é importante. Uhum. Isso é cegueira. Tá. Então, se não é facilmente medido, então não é importante. Peraí. Você medir, por exemplo, violência, não é fácil medir, porque você pode olhar por agressões, por mortes, por furto, enfim, tem um monte de indicadores, Mas não é fácil você medir se melhorou ou piorou, porque um assassinato, para a vítima, para a família, é um caso grave, Então, quer dizer, quando a pessoa fala, diminuiu o assassinato de São Paulo, a violência diminuiu. Não, porque a pessoa continua morrendo e quem perdeu um ente querido sabe a dor que é. Com certeza. Ou seja, não é o número em si que vai resolver o problema, Então, suponha que o que não pode ser facilmente medido, você não mede. Então, isso é cegueira para o McNamara. E por último, quarto, assuma que o que não pode ser facilmente medido não existe. Isso é suicídio. Ou seja, porque não é facilmente medido, eu vou ignorar o dado e deixo o dado acontecer. O McNamara dizia, bom, isso é suicídio. Por quê? Essa falácia do McNamara diz o seguinte, não é porque não é fácil medir que você não deva tentar medir. Uhum. Porque só se melhora o que se mede. Sim. É impossível melhorar alguma coisa que eu não tenha medição. E por que eu estou falando hoje da falácia de McNamara? Porque o nosso excelentíssimo presidente, disse que, com todo respeito ao IBGE, palavra dele, essa metodologia, em que pese ser aplicada em outros países, não é a mais correta. É uma coisa que não mede a realidade, porque o IBGE soltou um dado dizendo que o desemprego aumentou. E o Ministério do Trabalho tinha soltado informação dizendo que tinha aumentado, diminuído. Uhum. O que acontece é que você está falando de critérios diferentes, certo? Sim. E aí é o que eu gosto de lembrar, Na campanha eleitoral, os números do IBGE eram amplamente divulgados porque tinha um desemprego alto. Agora que eu sou presidente, o número do IBGE não me representa. Uhum. Ou seja, quando me é conveniente, eu uso a base do IBGE. Quando não é conveniente, eu desprezo a base do IBGE. O problema é a falácia de McNamara, porque resolva o problema que você se propôs a resolver com base na metodologia que você pregou durante a campanha. Não queira agora mudar a regra do jogo para dizer que você está sendo desfavorecido. Não. Aplique a metodologia, seja consistente e resolva. Até porque, Emerson, não é esses índices, eles são utilizados há muitos anos. Correto. Por instituições sérias, instituições de credibilidade como a IBGE. Exato. Amanhã, se descobrirem alguma farsa nos números e tal, tudo Sim. bem. Aí vamos reavaliar todo esse posicionamento. Correto. Mas não é o que acontece. Não é. Quer dizer, IBGE, o IPEA, enfim, as mais variadas aí instituições Sim. têm uma responsabilidade enorme
frente à sociedade. Correto. E lá estão também profissionais gabaritados para fazer esse trabalho. Correto. Né? Você fazer pesquisa, você pode analisar a pesquisa com dados quantitativos e dados qualitativos. E existe um montão de técnicas estatísticas e outras para você avaliar, né, o dado quantitativo do qualitativo. Quantitativo, eu vou fazer uma pesquisa na floresta, descubro que 70% das árvores são preservadas e 30% estão doentes. Então, isso é quantitativo, certo? A qualitativa, eu vou olhar cada uma dessas árvores, ou uma amostra dessas 70% de árvores, e procurar entender as características, as particularidades de cada uma delas, né? Ou seja, eu vou olhar as qualidades que ela tem. Então, primeiro, posso fazer uma análise quantitativa, numerológica, e depois uma qualitativa com base aos atributos, né? Então, quer dizer, o número do desemprego é 13 milhões, certo? Isso é quantitativo. Agora vamos para o qualitativo. Porque o crédito diminuiu, porque a produção industrial diminuiu, porque o dólar aumentou. Ou seja, eu vou qualificar por que o número representa aquele número, né? Mas eu acho que mais importante do que você criticar a metodologia então, oferecer uma nova, né? Diga qual é a correta, porque você fala, não serve esse número. Mas até ontem, enquanto campanha, servia. Agora não serve mais, então me dê uma outra possibilidade de medir. Eu acho que uma coisa que a gente também precisa deixar clara é assim, na minha opinião também, né, com relação às pesquisas, por exemplo, essas pesquisas de intenção de voto, já é uma outra coisa, né? Você tem lá também são institutos que trabalham com questões científicas e tal, mas esses métodos podem ser questionados porque, na verdade, são pessoas que têm ideias e opiniões muito, vou falar aqui a palavra volúveis, né? Sim. Quer dizer, hoje ela pensa de um jeito, amanhã ela pensa de outro. Correto. E isso há uma variação. Correto. Agora, isso é importante a gente falar porque ontem mesmo o Dr. Cláudio a pesquisa do Instituto Datafolha não dá pra gente ter essa credibilidade toda. Eu nessa questão até coloco uma certa razão, vamos dizer assim, certo. Porque há uma variação nessas pesquisas. Mas aqui, correto. IBGE e tal, você está falando de dados concretos, é diferente. Né? Mas assim, a pesquisa em sociologia ou a pesquisa social, né? Ela sempre é muito difícil, porque fazer pesquisa no campo das pessoas... exatamente. Você falou, outra coisa. O cara hoje ele pensa uma coisa, amanhã... Hoje ele está empregado, então ele acha que está tudo maravilhoso. Amanhã ele toma uma dura do chefe e ele já muda, ele acha que o mundo está pior. E se hoje no sábado ele foi demitido, no domingo, se ele for pesquisado, ele já fala que, né, é uma catástrofe. Por quê? Porque sim, é o sentimento do momento. Na pesquisa, principalmente a pesquisa de opinião, né? Quando você envolve a pesquisa social, ou seja, que envolve pessoas... Ela pode dar muitas variações. Mas quando você fala de pesquisa quantitativa, que é número, é um pouco difícil você dizer que, né, o número não represente aquilo, etc. Porque tem toda uma metodologia já que é consistente ao longo do tempo para você captar esse momento, né, esse número do desemprego, no caso que é o específico que nós estamos falando aqui. Que é a falácia da McNamara, né? É difícil você medir o resultado do militar, mas não é porque é difícil que eu vou abandonar a ideia de medir, né? Porque é só medindo que a gente melhora. Não tem como ser diferente. Sem dúvida nenhuma. Tem a frase do dia? Frase do dia de Jeffrey Pfeffer, que diz o seguinte: se quisermos melhorar o mundo, precisamos agir de acordo com o que sabemos, baseado em pesquisa científica, e não com o que desejamos ou esperamos. Porque senão aí cada um faz a sua pesquisa, usa a seu bel prazer, exatamente, né? Aí fica fácil. Exatamente. Né? Bom, antes da gente encerrar aqui, o César Carlos está dizendo, Emerson, ele é louco, ou se faz de louco, IBGE é instituição séria. Dizendo o César aqui. Tá certo? Bom, Emerson, então deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar O Inédito Viável no Facebook, Instagram e no YouTube, o canal O Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às quintas-feiras e por aí afora. Tá certo, então, Emerson, te aguardo aqui na quinta-feira, semana que vem. Até a próxima quinta, véspera de feriado, inclusive. Véspera de feriado. É isso aí. Com a Sexta-feira Santa, né, semana que vem. Exatamente. Momento O Inédito Viável. Até lá, Emerson. Até lá, Renato. E aqui conosco também o Leandro Albuquerque, mandando boa noite, Renato. Aqui, ó, de qualquer maneira, um forte abraço a todos os ouvintes do Jornal Paulista. Tá certo? São 6h33 e a Celelê, que já tá aí no estúdio que eu vi a Celelê,